Olá, caros concursandos, caras concursandas, prosseguindo com a nossa disciplina, processo do trabalho, vamos tratar hoje de um momento muito importante para o processo trabalhista, fundamental, vital ao processo do trabalho, que é a audiência. A audiência. Algumas considerações a serem trazidas em torno da audiência. As audiências trabalhistas serão públicas, salvo seu interesse público ou a intimidade das partes ou o objeto do processo requerer sigilo. Neste caso, o juiz poderá limitar o acesso somente às partes e seus advogados, impedir que o público em geral acompanhe a audiência, mas somente em casos excepcionais. Outra questão envolvendo a audiência trabalhista, regra geral. As audiências ocorrem das 8 às 18 horas. 8 às 18 horas ocorrem as audiências. As audiências poderão durar 5 horas seguidas e ininterruptas. 5 horas seguidas e ininterruptas. Artigo 813 da CLT. Isso quer dizer que deverão terminar em até 5 horas. Se ultrapassarem, pode ultrapassar 5 horas, desde que o juiz fundamente, desde que as partes não se oponham, até mesmo para evitar a cisão da audiência, até mesmo para evitar a descaracterização da unidade da audiência, até mesmo para evitar que a audiência seja cindida e isso pode trazer prejuízos a uma das partes, que na audiência produzirão provas orais, depoimentos pessoais do reclamante e do reclamado, ouvirão testemunhas, eventualmente serão ouvidos os peritos, até mesmo para que haja unidade em torno da prova, para que não sofra solução de continuidade, para que não haja contaminação dos atos processuais praticados, testemunhas que foram ouvidas, que depois poderão se comunicar entre si. Para evitar todos esses problemas, é de bom tom, é necessário até mesmo para o devido processo legal que a audiência seja contínua, que as provas sejam produzidas. Uma vez começou a produzir as provas, o término da produção probatória deve se dar na audiência única ou na audiência de instrução e julgamento. O juiz, diz a CLT também, algumas curiosidades, mas não são somente curiosidades, fossem antes somente curiosidades, mas os concursos públicos costumam indagar a CLT certas particularidades da lei postas na CLT, estabelecidas pela CLT na sua parte processual. Os juízes poderão atrasar por 15 minutos, de maneira injustificada. Se o juiz atrasar injustificadamente mais de 15 minutos, as partes poderão se retirar e será essa retirada, o episódio será registrado no livro de audiências, é o que diz a CLT. Nos casos, então, é tolerável 15 minutos de atraso por parte do juiz trabalhista. Na audiência, as partes devem comparecer pessoalmente. Essa característica da pessoalidade, do comparecimento pessoal, é muito importante no processo do trabalho, porque há consequências graves àqueles que se ausentam injustificadamente, tanto o reclamante quanto o reclamado. O reclamante, no mais das vezes, é o empregado, propõe a ação trabalhista. O empregador pode propor ação trabalhista? Pode, mas não é usual. O usual é o dissídio individual trabalhista, a reclamação trabalhista individual típica, no mais das vezes, geralmente, questões
conflitos decorrentes da relação de emprego, que é a espécie da relação de trabalho, sendo que a ação trabalhista, a reclamação na terminologia da CLT, é proposta pelo empregado. O empregado, se não estiver presente na audiência, na audiência trabalhista, anotem aí, eu me refiro à audiência única ou à audiência inicial. Se o reclamante não estiver presente, o processo é arquivado. O processo é extinto sem resolução do mérito. Ok? Muito importante. Se o reclamado não comparecer na audiência trabalhista, na audiência única ou na primeira audiência, ele será declarado revel. Aplicar-se-ão os efeitos da revelia. O principal efeito da revelia é a confissão ficta, ou seja, os fatos alegados na petição inicial pelo reclamante serão reputados verdadeiros. O artigo 843 da CLT dirá da necessidade do reclamante comparecer pessoalmente. Todavia, há exceções e temos que ficar atentos às exceções. Vamos ao quadro. O que eu acabei de dizer, a presença do reclamante e do reclamado, independentemente do comparecimento de seus representantes. Leia-se, advogados, salvo nos casos de reclamatórias plurimas. Que reclamatória plurima é essa, pessoal? É aquela do artigo 842 da CLT. 842 da CLT. Litis consórcio no polo ativo. Vários empregados que demandam o mesmo empregador. Trabalham no mesmo estabelecimento. E o objeto da reclamação trabalhista, a causa de pedir é a mesma. O fato é o mesmo. Possível reclamação trabalhista plurima, que é o litisconsórcio no polo ativo. Nesses casos e nas ações de cumprimento, ação de cumprimento, pessoal, também está prevista na CLT e ela serve para exigir o cumprimento, como o próprio nome diz, de acordos e convenções coletivas de trabalho e sentenças normativas, aquelas sentenças proferidas em dissídios coletivos, em que o Poder Judiciário trabalhista exerce poder normativo. A ação de cumprimento é uma ação individual proposta pelo empregado contra o empregador que deixa de cumprir norma coletiva ou que deixa de cumprir a determinação exarada nas sentenças normativas, as sentenças proferidas nos dissídios coletivos. Nesses dois casos, abre-se uma exceção e o reclamante poderá fazer-se representar pelo sindicato da sua categoria. Sindicato como substituto processual, vocês sabem disso, mas aqui o sindicato representa o reclamante, ok? Até mesmo por força daquilo que está previsto no artigo 8º, inciso 3 da Constituição. O artigo 843 diz da necessidade da presença do reclamante na audiência, mas abre exceções postas no caput e nos parágrafos. Primeira exceção, reclamações plurimas e ações de cumprimento, em que o reclamante poderá se fazer representar pelo sindicato da sua categoria.
O empregador comparece pessoalmente por meio de seu representante legal. O representante legal previsto no estatuto ou no contrato social, se for uma empresa. Empregador pessoa física, a pessoa física deve estar presente na audiência. No caso das pessoas jurídicas, os gerentes, sócios gerentes, aqueles que tiverem poderes de representação legal conforme estatutos ou contrato social. Também, no caso do empregador pessoa jurídica, poderá ser representado por um preposto que tenha conhecimento do fato. Essas declarações do preposto obrigarão o proponente. Muito importante o parágrafo 1º do artigo 843 da CLT. Peço a vocês que gravem esse parágrafo e que fiquem muito atentos ao que diz o parágrafo 1º. E o parágrafo 2º traz uma outra exceção referente ao reclamante. Se ele estiver doente ou houver um motivo poderoso, leia-se relevante, devidamente comprovado, justificado, o empregado reclamante poderá fazer-se representar por um colega de profissão ou pelo seu sindicato. Aqui, as observações muito importantes. Mas eu volto aqui com vocês. Volto para dizer que a pessoalidade, a presença do reclamante e do reclamado em audiência está prevista no artigo 843. A ausência traz graves consequências processuais. O 843 traz exceções. No caso do reclamante, ele poderá ser representado pelo seu sindicato. Se a reclamação trabalhista for plurima, vários empregados no polo ativo da ação trabalhista, ou se tratar de uma ação de cumprimento, que é aquela ação para exigir o cumprimento de norma coletiva ou de sentença normativa. No caso do reclamante, o parágrafo 2º do artigo 843 traz mais exceções. Quais sejam? Quando o reclamante estiver doente ou houver um motivo poderoso, devidamente justificado, a CLT usa o termo poderoso, né? Um movimento relevante, um motivo relevante, devidamente justificado, o empregado poderá ser substituído na audiência, para a audiência, pelo colega de profissão ou pelo sindicato da categoria. Empregador. O empregador, pessoa física, deverá estar pessoalmente na audiência. Assim como o representante legal do empregador pessoa jurídica. Quem é o representante legal? Aquele que os estatutos ou contrato social indicarem. O representante legal ou o empregador pessoa física, ou empregador, tanto pessoa física como pessoa jurídica, poderá enviar à audiência um preposto. A figura do preposto é consolidada, no processo trabalhista, na Justiça do Trabalho, carta de preposição. O preposto pode substituir o empregador e deve ter conhecimento dos fatos, é o que diz o parágrafo 1º do artigo 843. Mas vejam, conhecer os fatos não significa dizer que o preposto deve ter visualizado os fatos. Conhecer e ver são coisas diferentes. Ele deve conhecer o fato, mas isso não implica dizer da necessidade de ter visto o episódio narrado na petição inicial, narrado na contestação. Se o preposto for ouvido, depoimento pessoal do empregador, o preposto for ouvido, todas as suas declarações obrigarão o proponente. Se ele disser que desconhece os fatos,
esse silêncio, esse desconhecimento poderá prejudicar o empregador, ou seja, dará maior veracidade às alegações da petição inicial. Por isso que o preposto deve conhecer os fatos. O silêncio poderá ser interpretado, obviamente o juiz trabalhista analisará a prova, o conjunto probatório como um todo, mas poderá utilizar o silêncio em prejuízo das alegações do empregador na contestação. As alegações do reclamante ganham credibilidade. Esse preposto. O preposto deve conhecer os fatos. Pergunta muito comum nos concursos. O preposto tem que ser empregado da empresa? Ele deve ser colega de trabalho do reclamante? Há necessidade de que esse preposto seja empregado? Regra geral, sim. Como regra geral, o preposto tem que ser empregado. Todavia, a jurisprudência e a lei trazem exceções. Exceção construída pela jurisprudência. Empregador doméstico. Lembremos que recentemente foi editada uma nova lei sobre o emprego doméstico, o empregado doméstico. Lei complementar número 150. Vamos estudar em direito do trabalho. O empregador doméstico, é comum que o empregador doméstico tenha um único empregado doméstico. Então, não seria razoável exigir um preposto que substitui o empregador doméstico na audiência, um preposto que fosse também empregado doméstico. E os micro e pequenos empresários também podem indicar um preposto que não seja empregado. Um preposto, qualquer pessoa. O que continua sendo exigido que o preposto conheça dos fatos, mas ele não precisará ser necessariamente um empregado. Vamos ao quadro. Exatamente o que eu disse das exceções da pessoalidade em relação ao reclamante, reclamação plurima e ação de conhecimento podem ser representados pelo sindicato. Doença ou motivo relevante, colega de profissão ou, vamos usar aqui, né? Ou sindicato. Exceção quanto ao reclamado, preposto que tenha conhecimento dos fatos. Regra geral, o preposto deve ser empregado. Contudo, no caso dos empregadores domésticos, súmula 377 do TST. Peço a vocês que façam a leitura da súmula 377. Micros e pequenos empresários também podem indicar prepostos que não sejam empregados. No caso dos micro e pequenos empresários, a lei complementar da microempresa e da empresa de pequeno porte, a lei complementar número 123 de 2006, no artigo 54, diz expressamente da desnecessidade do preposto empregado. E também isso vem reforçado na mesma súmula do empregador doméstico, a súmula número 377. O que diz a súmula e o que diz o artigo de lei? Que o preposto não necessita ser empregado.
Artigo 844. O artigo 844, importantíssimo, dirá das consequências do não comparecimento, da ausência do reclamante e do reclamado na audiência única ou na primeira audiência. No caso do reclamante, sua ausência implica o arquivamento do processo, a extinção do processo sem julgamento do mérito. E no caso do reclamado, implicará a revelia, cuja maior consequência é a confissão ficta, a pena de confissão. A pena de confissão decorre da revelia. Os fatos alegados pelo autor, pelo reclamante na petição inicial, serão tidos como verdadeiros. Já adianto que a revelia no processo trabalhista difere da revelia do processo civil. No processo civil, a ausência de defesa de contestação acarreta a revelia. No processo do trabalho, basta a ausência da parte reclamada, do reclamado. Diferente, pessoal. Essa assertiva é ratificada pela súmula número 122 do Tribunal Superior do Trabalho. Essa súmula diz, anotem aí, que mesmo na hipótese do advogado do reclamado comparecer em audiência munido da defesa, munido da contestação, mesmo que ele compareça, o advogado compareça na audiência, apresente a contestação, mesmo assim será decretada a revelia se não houver o comparecimento pessoal do reclamado. Se o reclamado não comparecer pessoalmente ou não indicar um preposto, se o preposto não comparecer. Muito importante, anotem isso. Obviamente, se houver um motivo de doença devidamente comprovado e justificado, será possível ao juiz suspender a audiência, redesignar a audiência e deixar de aplicar a pena de revelia e de confissão. Vamos ao quadro. O que eu acabei de narrar está posto no artigo 844 e no parágrafo único. Não comparecimento do reclamante, arquivamento. Não comparecimento do reclamado, revelia além de confissão. Pena de confissão, quanto à matéria de fato. Os fatos alegados na petição inicial serão tidos como verdadeiros. Presunção e iuris tantum. É possível afastar essa presunção, contudo se torna bem mais difícil. E o parágrafo único permite que o juiz suspenda a audiência, designe nova audiência, e afaste os efeitos da revelia, caso o reclamado não compareça, justifique e o motivo seja relevante. Termino a primeira parte da nossa aula de audiência aqui. Continuaremos na próxima aula discutindo a audiência do processo trabalhista e iniciando o tópico acerca da defesa do reclamado no processo trabalhista. Obrigado pela atenção, continuem conosco, até lá!